Agora vamos falar do Corinthians, que está classificado, basicamente, só está querendo fazer mais pontos, aquela coisa toda. E o time está dando uma resposta, a torcida está animada, o ataque está funcionando. E a direção corintiana disse que não vai mais continuar tentando a contratação do Felipe Coutinho. Já é. Mentira. Já é. Ronaldo. Folguinha de carnaval, depois de uma boa vitória, sempre vai bem. Corinthians ganhou 2 dias de descanso e só se representa amanhã. Vai se preparar para o clássico contra o Santos, domingo na Vila Belmiro. É uma sequência muito grande de jogos com curto espaço de tempo, então a gente tem concentrado nisso e a energia para você sair de uma quinta-feira à noite para no domingo já estar fazendo um jogo não só da gente, mas dos atletas, de todo mundo envolvido, é uma demanda alta. A semana livre de trabalho foi comemorada. Agora descansamos 2 dias aqui porque abriu depois de uma sequência pesada necessária. Os atletas treinaram de manhã, os não relacionados, agora pós-jogo treinando também os atletas que atuaram menos tempo lá no campo. No Campeonato Paulista, o Timão só precisa de um empate para garantir o primeiro lugar do Grupo C. Hoje tem 18 pontos, o dobro do São Bento, segundo colocado. Após oscilar no torneio, o Timão teve uma atuação satisfatória no empate com o Palmeiras e agora fez 3-0 diante do Mirassol. A gente teve uma grande atuação, uma atuação de uma equipe ganhando corpo, enfim, em sintonia de jogo e que criou muito boas situações para definir bem um jogo. No fim de semana, Fernando Lázaro colocou em campo o mesmo time do derby contra o Palmeiras, mas com a classificação encaminhada. Seria o momento de fazer testes com os garotos da base? Fernando Lázaro tem sido cobrado para dar oportunidades aos meninos da base, como os zagueiros Caetano e Murilo, o atacante Giovani, o meia Guilherme Biro e o atacante Pedrinho. O único que fez a estreia é o meia Matheus Araújo. A gente tem etapas de consolidação, primeiro de uma equipe, é um tempo curto para a gente consolidar a equipe antes de qualquer coisa. E essas oportunidades para os jovens, elas vão surgir naturalmente. É claro que tem uma ansiedade em relação a alguns nomes específicos, mas o time das coisas, a gente tem avaliado bem, eles estão sendo inseridos, têm participado, têm chegado, têm se soltado e a naturalidade, alguns já têm entrado em alguns momentos. A possibilidade maior é que Biro só seja aproveitado depois de renovar o contrato. Já sentamos com o empresário, já conversamos, fizemos a primeira reunião e agora, passando o carnaval, a gente vai sentar novamente. A diretoria também tem outros assuntos para resolver. O zagueiro Balbuena está emprestado pelo Dinamo de Moscou, da Rússia, até 30 de junho. Mas ele perdeu espaço e hoje está no banco de reservas. A dupla titular tem Gil e Bruno Mendes. Por isso, pode ser que a renovação nem aconteça. Balbuena, como o contrato dele vence no meio do ano, ainda a gente não tem uma resposta para poder passar isso ao torcedor, porque não depende só de nós, depende de todo um monte de situação que você sabe como é que funciona lá na Rússia, essa questão da guerra. A intenção a gente tem, só que não depende só de nós, né? Depende porque o contrato foi feito até o meio do ano, então precisa ver o clube, envolve um monte de outras coisas que a gente tem que fazer avaliação, mesmo se o atleta não tem uma outra coisa, ou o clube quer vendê-lo, enfim, tem um monte de situações que pode acontecer. E lembra daquela história envolvendo Felipe Coutinho? O meia está descartado. O Corinthians tinha a expectativa de que o Aston Villa da Inglaterra pudesse emprestar o jogador após o fechamento da janela, mas o atleta não foi liberado. Não existe nada do Felipe Coutinho, pode virar essa página que essa página já está em branco, não tem mais nada. O Timão segue de olho em Christian Barleta do São Bernardo, mas não há outras contratações em vista. O Corinthians está sempre aberto a qualquer negociação de algum atleta com qualidade que venha para somar, mas por enquanto não tem nada por hora agora para poder falar. É bom o torcedor se acostumar com o atual elenco. Agora, Capelanes, aquelas fontes corintianas que sempre estão presentes na sua vida profissional. Felipe Coutinho era uma especulação meio fraca, para muitos um sonho, agora não vai acontecer mesmo. Renata, a grande verdade é que, assim, eu vou dar a minha opinião aqui, tá? É história de Cristiano Ronaldo, de Felipe Coutinho, isso aí pra mim,
até porque a gente já tem uma certa experiência acompanhando o clube, não passava de uma cortina de fumaça. É bem verdade que pelo relacionamento do Kia, que sabe agenciar muito bem aí esses jogadores da Europa, tem um relacionamento muito bom com os dirigentes do Corinthians, mas a gente sabia, o Corinthians trabalha com teto salarial. O Coutinho, eu não gosto de falar de salário de jogador aqui, então não vou nem citar. Só que o teto do Corinthians é 1 e o Coutinho ganha 3 vezes mais do que o teto. Então era uma coisa totalmente inviável, uma questão que ele não queria sair da Europa. O Aston Villa não queria liberar o jogador, ele tem um contrato longo com o time inglês. Então, assim, o Corinthians certamente ficou tentando ou passando para sua torcida o interesse do Felipe Coutinho para tentar, às vezes, tampar para muita gente uma incompetência de conseguir contratar outras peças que poderiam chegar para reforçar esse elenco. Então o Coutinho não vem e o Cristiano Ronaldo, como o próprio Duílio deu entrevista aqui para a Band, ele falou que ainda bem que o Cristiano Ronaldo não aceitou a proposta, porque era uma proposta totalmente inviável, foi jogar na Arábia Saudita. Então fez. Pro Cristiano Ronaldo, sim. Ah, pro Coutinho, não. O Coutinho foi imprensa. O Coutinho foi imprensa. Agora, o que eu tenho a dizer aqui, foi prometido o Yuri. O Yuri tá lá. Renato Augusto foi prometido, tá lá. Paulinho, impossível, tá lá. Michael, impossível, está lá. Quem? William. O William, impossível, já foi, voltou. Meu Deus. Foi você acha que o grupo que hoje o Corinthians tem, ele atende às necessidades ou você acredita que precisa contratar? Não, vai precisar. Agora, o mais importante, o Lázaro tá fazendo, tentando achar uma equipe. E eu acho que já achou, né? E aos poucos ele tá tirando aquele ranço. Já achou, né? Ele tá tirando aquele ranço do Pinóquio ainda, que o vestiário ruim, essa coisa toda. Supera, né? Difícil tirar isso aí. E um mês ele tem que se preocupar com o vestiário. E agora ele tá se preocupando em montar um time, daqui a pouco os seus reservas, né? E abriu mão até de alguns zagueiros, né? Ele tirou alguns zagueiros lá do time, que teve que vender e tal. Mas ainda ele continua à procura de um time ideal e tá a caminho. E tem uma coisa também, Denilson Show. Nesse meio tempo, além dele ter que mudar o ambiente do vestiário, ele também passou por clássicos. E ele ganhou do São Paulo no Morumbi, empatou com o Palmeiras em Itaquera e agora já tem outro compromisso. Não empatou não, pelo amor de Deus, que é isso? Não? Amassou o Palmeiras, meu Deus. Vai chegar Eu não posso falar isso. Não, o melhor foi o Everton. E agora é o Santos. Não, vai chegar em agosto, ele vai estar falando mal o VP, que o vestiário do VP. Que o vestiário sabe aquelas coisas que você não supera, Renato? Você tem algumas. Eu tenho várias. Você tem algumas várias. Assim, né? Nossa, eu tenho uma lá em Minas agora. O Ronaldo várias em Minas. O Ronaldo não superou o quê? É impressionante. Superou o VP. Ganhou o quê? Você não superou o VP Esse ainda. Pinóquio ganhou o quê no Corinthians? Ele deixou um ranço que o time vai jogar fora de casa, o time sai na Radial Leste, pega a marginal e já se perde. Ronaldo, você sabe o que é o contrário do amor? Não é o ódio, é a indiferença. Você vai descobrir, você vai descobrir. O Chico, quando o assunto gira em torno dos sentimentos, ele é cirúrgico. Ele é um monstro sagrado. Ignora, supera, vai vida que Mas tem coisa que na cabeça não é racional. Tem coisa que... Opa, fala, tome-lhe. Tome-lhe. Chico Garcia. Receba. Receba. Nota 10. Não é à toa que Chico Garcia é uma espécie de guru de João Pedro Sgarbi, não é? Principalmente quando falamos em amor, sentimentos. Agora, Sgarbi, você tá começando a ficar um pouquinho apreensivo com esse Corinthians sendo montado pelo Lázaro ou ainda vai demorar mais tempo para encaixar, na sua opinião? Antes da opinião do Sgarbi, tudo que o Chico fez até hoje por ele foi por água abaixo, que Edmundo e Assunção destruíram o Vixe, mas pode falar do carnaval, hein? Você tava com boas companhias, viu, Rei? Boas companhias. Não, mas, Rei, eu acho um beijo pro Edmundo também, pra Assunção. Mandou um beijão pra todo mundo aqui, Edmundo. Não, o Assunção também é doce, daí não dá. Mas, o Rei, só sobre o Corinthians, pra mim o ponto principal, Coutinho pra mim era um cara que chegaria pra mudar o futebol brasileiro. Joga muita bola, mas tá recebendo em Libra, tá com tranquilidade na Europa, tem tempo, tem bola pra jogar lá ainda. Se eu fosse ele, eu também não viria de jeito nenhum. E o Corinthians eu prefiro ter calma, Rei, como eu falei ontem, assim, lógico, é um começo de temporada assim que empolga, que tá muito bem, mas pra mim tem a questão do físico dos jogadores, não sabe até onde vai aguentar. Se um jogador se machuca no time do Corinthians, as peças de reposição não são tão boas, mas continuar da forma que tá com o Lázaro bem, com os jogadores bem, aí tem tudo pra voar na temporada. É por aí, Dedê? Tá voando, hein, moleque? Tá bem. Parceria com o Edmundo te fez bem. Ronaldo Soares Giovanelli. Eu tô quieto, pô. Me deixa em paz, seu cavalo. Giovanelli. Nota 0. Nem falei nada. Veio do nada. Perseguição, né?
né, esse é Rona? perseguição, porque eu tô quieto aqui. É o Palminha, esse sem vergonha. É o Palminha, Ronaldo. Eu vou te apresentar ele. Ontem o... Nem vou falar nada. Nem fala nada. Gente, o negócio é o seguinte, Vamos eu vou ver. dar o papo aqui. Vamos lá. Dar o papo. Palmeiras e Corinthians, essa vai ser a decisão do Campeonato Paulista. Tá. E por que o Palmeiras vai ser campeão? Já vou te falar agora. Porque o Corinthians, quando joga na Neoquímica, conseguiu mostrar para todo o Brasil, que talvez para muita gente que não acreditava, que dá para jogar de igual para igual. O problema é que o Palmeiras é o mesmo jogando no Allianz Parque e na Neoquímica Arena. Diferentemente do Corinthians, que no seu estádio tem uma postura e fora dele tem outra. Você tá comparando o treinador que chegou time agora com o outro que já tá 2 anos. O Fala, Palmeiras é um time eu achei que você ia falar assim, ó. Eu não vou falar do Palmeiras porque o jogo aberto é o Palmeiras. Eu venho falando aqui. Agora o treinador chegou agora. Ele chegou agora, velho. Porque quando assumiu lá, quando o diretor falou assim, o Lázaro, isso aí conhece a casa. Tá 20 anos na casa. Agora chegou agora. Sim. Agora eu falei isso. Agora chegou tá falando outra coisa, então, irmão. O maior trabalho dele foi arrumar o vestiário, ô Pintinho Amarelinho. Tá comparando um treinador que chegou agora, mas no começo do ano você falou, conhece a casa, tá 30 conhece anos a lá. casa, Ronaldão. Fica velho, deixa eu falar com você, fica velho. Segura, empolga, que você tá até agora comemorando o empate. Dá aquela seguradinha, ainda mais em casa. Não. Estou revoltado. Ainda mais em casa. Vai ser 4-2 pra nós. Eu nunca vi, acabou o clássico, chegou o Renato Augusto falando assim, fica aquele gostinho, né, poderíamos ter vencido. Aí o Veiga vai dar entrevista e dizer, poderíamos ter saído aqui com a vitória. Sabe o que é Viraram o jogo, Loirão. Viraram o jogo. Aí foram entrevistar o Everton, ele tava com a Mas, gente, foi só um aperitivo, porque se na final se encontrarem, ou até numa semi, porque não dá pra fazer as contas aí. Não dá, porque a gente não sabe quanto vai acabar cada grupo, depois o que vão somar. Fica esse papinho aqui de que, mas o Corinthians jogou de igual para igual com o Palmeiras, o São Paulo foi no Allianz Parque e passou também. E quando eu chegar aqui falando que era bom resultado, você mas era a terceira rodada. ficou me julgando. Eu não falei isso aí, ô Corinthians, no Morumbi. Eu não falei isso aí, não. Eu falei que o Corinthians poderia ter goleado, não falei que jogou de igual para igual. Esse jogo, esse clássico aí, se não fosse o Everton fazendo milagres numa chuva, num vendaval, num campo espetacular, ninguém passou rodinho lá. O Everton foi o melhor jogador em campo. O Everton foi o melhor jogador em campo. Pegou tudo. Pegou tudo, Everton. Mas tá lá pra isso, não tá? Mas, gente, não necessariamente a história de um clássico se repete.